Pai do Senhor, amados irmãos, é um prazer novamente estar com você para nós compartilharmos o ensino da palavra de Deus. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem e que em breve nós possamos nos reunir novamente na nossa igreja. Nós estamos hoje já caminhando para o final do módulo em que nós aprendemos os princípios dos 10 mandamentos e já vimos, não é? Na última aula nós vimos o 10º mandamento. Então nós já estudamos os 10 mandamentos, cada um deles de forma mais detalhada, e nós estamos então agora chegando para concluir o nosso módulo. Hoje nós vamos analisar aqui a importância dos 10 mandamentos para a igreja cristã, ou seja, os 10 mandamentos como um modelo de conduta moral e ética para a igreja cristã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no versículo 18 até o versículo 21, que perceba que após Deus dar a Moisés os 10 mandamentos, aí aqui nós vemos do verso 18 ao verso 21, a reação do povo diante daquele evento glorioso que foi a manifestação de Deus apresentando as tábuas da lei, não é? Então veja, Êxodo capítulo 20, verso 18, diz assim: todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta, e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente, Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. E o verso 21, finalizando: o povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Então perceba que foi um momento em que houve ali a manifestação gloriosa de Deus na entrega dos 10 mandamentos, não é? Muito bem. Como nós já dissemos, nós já vimos cada um dos 10 mandamentos, nós já estudamos cada um deles, e agora nós vamos verificar a importância dos 10 mandamentos como um modelo de conduta para a igreja cristã, não é? É interessante que o professor Hans Heifler, ele coloca de uma forma bastante interessante. Ele diz que o modelo, os 10 mandamentos, é um modelo para a ética cristã. Ou seja, para a forma de vida, para o modo de viver, para a apreciação dos valores morais da igreja cristã. Portanto, ele é um modelo para a ética cristã e não um edifício já construído. Isso daqui é uma observação muito importante. Então veja só, os 10 mandamentos é um modelo para a ética cristã e não um edifício já construído. Ou seja, isso nos leva a concluir o seguinte, que a ética cristã, a vida cristã, uma vida guiada pelos princípios dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus, ela é construída no dia a dia. Isso nos mostra por que os 10 mandamentos são atuais, eles são aplicáveis para todos os tempos. Ele não ficou no passado, como muitos pensam que os 10 mandamentos, por estar na lei, eles estão talvez caducados, talvez teriam caducado. Não, de forma alguma. Não é? Os 10 mandamentos representam, como diz aqui o professor Hans Heifler, um modelo para a ética cristã e não um edifício já construído. Não é? Então aqueles ensinamentos morais de Deus
que o Senhor apresentou para o povo de Israel e para o seu povo em geral, incluindo obviamente a igreja cristã, ela se apresenta como um modelo a ser seguido e não como um edifício já construído. Continua afirmando ainda o professor Hans Heifler, dizendo o seguinte: ele é um fundamento sólido sobre o qual podemos construir a nossa vida moral. Ou seja, o que é certo, o que é devido, o que é correto na nossa forma de conduta, na nossa forma de agir, encontra fundamento nos 10 mandamentos. Ou seja, lembrando, os 10 mandamentos são a exigência de um padrão moral e ético de um Deus santo para o seu povo, que também deve ser santo. Logo, ele serve como fundamento sólido sobre o qual podemos construir a nossa vida moral. E finalizando, é uma moldura que ainda precisa ser preenchida pelo andar diário no Espírito. Ou seja, é uma moldura, é um molde que precisa ser preenchido pelo nosso andar diário no Espírito. E isso faz com que a ética cristã, ou seja, o padrão moral, o agir moral, a forma de ser da igreja, não seja legalista, não é? Apenas pela letra fria da lei, sem compreender o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro sentido da lei, o conteúdo da lei, não é? Não é só a letra fria, ela não é casuística, ou seja, só baseada em casos, num caso, nesse caso, naquele caso, ela não fica fechada e nem morta. Ao contrário, sendo os 10 mandamentos um modelo no qual, ou uma moldura no qual é preenchida pelo nosso andar diário, faz com que nós pautemos e construamos o nosso caminho de acordo com os princípios da palavra de Deus. Um exemplo bastante interessante que é justamente, que vai ao encontro exato do que o professor Hans Heifler coloca, é quando Jesus, observando um texto dos 10 mandamentos, ensina que não é apenas uma posição meramente legalista. Então veja, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 21, 22. Ou seja, Jesus sabe interpretar e preencher essa moldura de uma forma que fique claro o verdadeiro princípio por trás da lei do Senhor. Portanto, não é legalista, não é casuísta, nem fechada e nem morta. Olha só. Mateus capítulo 5, verso 22. Jesus dizendo: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Olha lá, um dos 10 mandamentos. Mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Agora, veja como Jesus preenche, veja como Jesus mostra o verdadeiro sentido da lei moral de Deus. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Então perceba que o Senhor Jesus mostra exatamente este sentido de que os 10 mandamentos não ficaram no passado como uma lei fria e aplicável àquele tempo apenas. Não, mas como um modelo de ética cristã. Um modelo de ética para a igreja cristã. Não é? Então, isso é fundamental. É fundamental para a gente entender que a palavra de Deus, ela não está sujeita ao tempo, ou seja, ela não fica velha. A palavra de Deus, ela não fica empoeirada. A palavra de Deus, ela sempre se renova e ela sempre está atual para nos orientar na forma como nós devemos agir, de forma ética, de forma moral, de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Muito bem.
Então, a primeira forma que nós podemos ver os 10 mandamentos como um modelo ela deve ser um modelo para o exercício das boas obras. Para o exercício das boas obras. Ou seja, nós vemos nos 10 mandamentos um modelo para podermos exercitar as boas obras. Ou seja, mostrando que quem tem um coração voltado para o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da lei do Senhor, ela também nos leva a praticar as boas obras. Nós podemos ver um exemplo claro disso, quando a palavra de Deus diz assim, honra pai e mãe, não furtar, não dar falso testemunho, que nós vimos aqui nos 10 mandamentos. Ora, isso fica claro que são boas obras, honrar o pai e mãe, cuidar, como nós vimos no estudo, cuidar do pai e da mãe na sua velhice, não furtar, ou seja, agir de forma honesta. Quando agimos de forma honesta, estamos, obviamente, praticando boas obras. Quando não damos falso testemunho, ou seja, quando pautamos a nossa vida pela verdade, também estamos praticando boas obras. Né? De modo que, aqui nós temos um exemplo de que os 10 mandamentos, eles se apresentam como um modelo para o exercício das boas obras. Segundo, também os 10 mandamentos se apresentam como um modelo para uma vida abundante. Olha, aí de forma individual, de forma precisa para mim e para você, ter os 10 mandamentos como um modelo de conduta ética e moral, ela se mostra como um exercício ou usufruir de uma vida abundante. Né? Então, no próprio texto dos 10 mandamentos, de Êxodo, capítulo 20, nós vemos ali promessas de Deus para aqueles que guardam os seus mandamentos. Vamos conferir? Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 20, verso 6. Veja o que diz a palavra do Senhor sobre os 10 mandamentos. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que amam, olha lá, e guardam os meus mandamentos. Portanto, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, que tem a sua vida pautada por um padrão ético e moral, fundamentados nos 10 mandamentos, eles têm uma vida abundante, porque há promessa de Deus para aqueles que guardam os seus mandamentos. É interessante, irmãos, que o profeta Isaías, né, o grande profeta, ele diz lá no seu livro, né, livro de Isaías, capítulo 48, no verso 18, que se o povo de Israel tivesse guardado os mandamentos do Senhor, eles não teriam passado pelo exílio da Babilônia. Você pode conferir isso lá em Isaías capítulo 48, verso 18. Portanto, guardar os mandamentos do Senhor nos dá uma vida abundante, uma vida abençoada, ou seja, de podermos usufruir das promessas do Senhor. Não é? Então, o bem-estar está para aquele que guarda os mandamentos do Senhor. O bem-estar está para aquele que pauta a sua vida moral e ética nos mandamentos do Senhor. Muito bem. Aqui surge uma questão muito interessante e difícil de respondermos e que cabe de uma análise bastante sincera. É possível viver integralmente os 10 mandamentos? O que você acha a respeito disso? É possível viver de forma integral os 10 mandamentos? Tem que tomar cuidado. Os legalistas
como os fariseus, por exemplo, na época de Jesus, não é? Que cuidavam de cobrar dos outros e expor de uma forma meramente externa, né? Até as vírgulas da lei, foram repreendidos pelo Senhor, né? Mas, observando os nossos dias atuais, a nossa vida cotidiana, como cristão, como aquele que aceitou a Jesus como Salvador, aquele que profere a fé em Cristo, que professa a fé em Cristo, é possível viver os 10 mandamentos? Como será? Muito bem, vou começar aqui fazendo uma observação que foi dada por uma das pessoas mais importantes da igreja cristã, o maior teólogo da Reforma Protestante, que foi João Calvino, né? O maior teólogo da igreja cristã, da Reforma Protestante, e inclusive que tem uma obra monumental, chamada As Institutas de Calvino, né? É um tratado da fé cristã extraordinário, uma obra que não envelhece. Muito bem, Calvino diz o seguinte, no pensamento de Calvino, ele dizia que ele tinha a convicção de que ninguém, ou seja, nenhum homem poderia cumprir a lei integralmente. Né? Então, o próprio Calvino, o maior teólogo da Reforma, ele já expõe de forma clara que ele entendia que ninguém teria condição, nenhum homem teria condição de cumprir integralmente a lei. Né? Apenas Cristo é o real cumprimento da lei, dizia Calvino. Né? Muito bem, de fato, nós somos seres falhos, somos homens e mulheres pecaminosos, e no caminhar da vida cristã, obviamente que nós incorremos em pecados, né? Eu costumo dizer que a vida cristã ela não é linear, né? A vida cristã ela é dessa forma, cheia de altos e baixos. Na caminhada cristã, às vezes a gente escorrega nas cascas de banana da vida e pecamos e erramos, né? Mas, amados irmãos, a lei ela é um modelo para nós. Nós devemos ter como ideal, como propósito de vida o cumprimento da lei. Pautar a nossa vida moral pelo cumprimento da lei moral de Deus. Né? Lógico que nós não temos condição moral de cumprir a lei, a menos que Cristo nos capacite para isso, que é justamente o que Calvino defendia. Não é? Ou seja, homem nenhum tem capacidade por si só, sem que o Espírito de Deus esteja o capacitando para isso, tem condição de cumprir integralmente a lei. Uma hora ou outra, vamos escorregar e vamos pecar, vamos errar, não é? Porque o ser humano é assim. Não é? Mas é somente o Espírito de Deus, é Cristo, que nos lembra e nos remete à sua palavra, para que estejamos andando nos caminhos do Senhor. Às vezes caindo e levantando-se, não é? Para continuar prosseguindo na vida cristã. Não é? Porque o nosso alvo é Cristo, aquele que de fato é quem cumpriu integralmente a lei e a vontade de Deus. Não é? E para nós finalizarmos, amados irmãos, portanto, os 10 mandamentos são um modelo para o exercício das boas obras, um modelo para uma vida abundante, ou seja, o bem-estar está para aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Não é? E para a gente finalizar, eu posso ter uma vida abundante guardando os mandamentos do Senhor. Eu vou dar bom testemunho, eu vou honrar o nome do Senhor, eu vou honrar a sua palavra. Não é? Mas a sociedade também.
eu vou ser sal, eu vou ser luz para a sociedade. E a sociedade também, seguindo os mandamentos da lei do Senhor, também pode ser transformada para o bem, obviamente. Porque veja, a lei transforma o homem. Então, o homem e a sociedade. Portanto, em vez do homem, da pessoa assassinar um inimigo, por exemplo, ele busca justiça, ele busca abençoar. Em vez de furtar, o homem que, obedecendo aos princípios dos 10 mandamentos, em vez de furtar, vai trabalhar, vai buscar honestamente o seu ganha-pão. Em vez de dar falso testemunho, vai lutar e vai praticar a verdade, defender sempre a verdade. Em vez de cobiçar a mulher do próximo, vai valorizar a pureza do matrimônio, pureza da família, não é? Então, obedecer aos 10 mandamentos, obedecer aos mandamentos do Senhor, promove também uma mudança na sociedade. Tendo a palavra do Senhor, os princípios morais da lei do Senhor, como um caminho, ou como uma luz para guiar o nosso caminho. Portanto, amados irmãos, os 10 mandamentos, eles foram dados a Deus, a Moisés, lá no passado. Mas esses mandamentos continuam vivos, continuam praticáveis por um povo que quer cumprir a vontade de Deus, quer viver uma vida abundante, quer transformar a sociedade e quer praticar as boas obras. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você tenha uma semana rica, cheia da graça do Senhor. Forte abraço. Deus abençoe.